Vamos lá. Pô, estamos aqui mais uma vez, pô, muito feliz aqui com a presença de um grande produtor musical, engenheiro de som, amigo de longa data, Marcelo Schleck. E, pô, queria, sei lá, bater esse papo para compartilhar um pouco mais. A gente está aqui com uma série de aulas, assim, básicas, e o Schleck ainda uma história sensacional que ele desenvolveu o próprio sintetizador. Eu não sei se está ali na estação de trabalho dele hoje, mas que também eu acho que, ó, aí, ó, Schulekaiser, e eu acho que é muito bacana essa dinâmica que quando você cria uma relação com o instrumento, né, outras inspirações de criatividade, tanto de pesquisa, né, na hora de ter essa coisa de pesquisar profundamente síntese para conseguir fazer, mas também na parte musical, né, de você ter uma relação com o instrumento e construir um som. E, pô, queria que pô, você pudesse compartilhar um pouco da sua trajetória aí com a pesquisa de áudio e com a criação desse instrumento, o que que você tem feito de produção. É, Conta um pouquinho pra gente. eu posso começar contando ali da época que a gente se conheceu, né? A gente se conheceu no Rio de Janeiro, eu acho que ali em torno de 2013, e é, na época eu trabalhava lá no Rio de Janeiro, na Peroba, Petrobras, E e estava lá um trabalho Não lá era nada a ver, né? na empresa lá e aos poucos eu fui descobrindo a música, né, tendo mais contato. Até ali tinha aquelas jam sessions que eram organizadas lá na Nuvem Jam, e com o próprio Bruno e o Muralha a gente já fazia uns sons nessas jams. Até na rua rolava, né? Rolavam uns na rua, portáteis, usando iPad, que é os demais. pads, Bons tempos fazendo bons som. tempos. Nuvem Jam. Bicicleta, chegava de bicicleta, já conectava cada um o seu setup na sua bicicleta. E aí aos poucos eu fui cada vez mais emergindo, né, na parte na música em si, mas também na parte técnica. Eu sou engenheiro eletrônico aí no Brasil, né? E aí eu tinha um certo conhecimento que eu queria usar. Eu conhecia alguns tópicos muito bem, só que eu não tinha usado, assim, né? Sei lá, seria o equivalente, por exemplo, a um médico que tem um conhecimento para fazer uma cirurgia, mas nunca fez uma, sabe? Esse tipo de coisa. E aí, aos poucos, eu fui meio que tentando encaminhar o meu conhecimento técnico para sair da empresa lá que eu trabalhava, né, que era na Petrobras, para ir seguir meu caminho na área de música, né? E eu fiz isso quando eu vim fazer um mestrado, fiz um mestrado aqui na Alemanha, na área de sistemas embarcados, que é Embedded Systems, que isso aí, é firmware, hardware, software para gadgets, enfim, sistemas que rodam dentro do computador, dentro de Arduino, Raspberry, fazer placa também, fazer PCB, enfim. E daí, quando eu estava fazendo esse estudo aí, eu fui em paralelo fazendo o sintetizador, né? Demorou vários anos para fazer esse sintetizador. Aí eu fiz todo o projeto de hardware, software, firmware, tudo, né? Do zero. E no começo foi assim meio macabro, porque eu achava que eu não ia conseguir terminar, mas teve uma época que eu fiquei em cima disso direto, assim, e aí meio que andou, foi para frente. Sim. Foi meio ano, mais ou menos, eu trabalhei quase todo dia em cima disso, tipo, de manhã até à noite, quando eu estava lá em Freiburg. Vocês estão em Nova Friburgo, eu estava na velha Freiburg. E
Aí eu estava produzindo também, né? Sempre produzindo o tempo todo, produzindo música. E eu, eu tenho isso um pouco do Bruno também, da portabilidade. Eu não gosto de ter muitas coisas. Eu tinha uma época que eu gostava de acumular, eu queria ter sintetizadores, eu queria ter várias paradas. E daí eu falei, cara, eu vou, em vez de ter vários sintetizadores, eu vou focar no meu só, e daí eu uso ele para fazer as músicas, né? O software também, no computador, e o meu synth. Não preciso ter outros synths. É bom usar aquilo que você tem, né? No meu caso, eu consigo até melhorar ele, fazer improvements, quando eu acho que tem alguma coisa que não está adequada. E é fácil também para você se mudar, né? Por exemplo, no caso lá em Freiburg, eu morava lá, tinha toda a minha vida lá. Aí eu me mudei para Hamburgo, morei em Hamburgo por 3 anos, e daí depois eu mudei para Berlim aqui. E daí fica mais fácil de você se mudar também, a sua residência, a sua casa, quando você não tem um monte de equipamento musical, né? E você nem precisa ter também, né? Esses mega setup. Eu conheço várias pessoas que relacionadas aí aonde eu trabalho também, que tem, os caras têm mesa de som, um mixing desk gigante, assim, tal, e eu acho aquilo ali um exagero, porque, sei lá, Com o iPad a gente resolve tudo, né? você Com consegue o fazer iPad a tudo gente no mouse. resolve tudo. Eu gosto Não dessa. tudo, É, pode falar, Não desculpa. tudo. não, eu ia pontuar que essa coisa que a criatividade, a arte, ela é ampla, né? Tem gente que tem essa abordagem mais técnica, e até aqui no curso um pouco do desafio é como é que a gente passa um linguajar técnico, mas a gente passa um linguajar também mais criativo, porque às vezes a pessoa ela tem um processo de experimentação com um instrumento simples, com um microfone, que pode dar resultados fenomenais, assim, da parte artística. E tem gente também que às vezes se perde um pouco na busca técnica e acaba não produzindo muita música, né? Acaba, mas que pode virar bons engenheiros, bons técnicos, né? E o bacana é que você tem esses dois lados, né? Que você é um bom engenheiro, mas também tem uma produção aí extensa, cada vez mais lançando músicas autorais, Nossa, o assim. Shrek lança música toda semana. Né? Ele, Até vamos compartilhar aqui depois para quem quiser seguir aí o o Spotify perfil dele. dele, é muita coisa boa, assim. E É. você tem. Agora, eu tenho uma pergunta para fazer. Boa, Desculpa, boa, vai lá. queria cortar. Que eu estava falando do curso, eu estava lembrando aqui, e a gente aqui, Marcelo, a gente está abrangendo todo tipo de público, né? Desde a galera que está chegando agora na música, até quem é mais experiente. Então, eu queria ouvir de você, da palavra de um engenheiro eletrônico, o que é um sintetizador? Explicar para a galera com as suas palavras. Eu sei, o Bruno sabe, lógico, né? O que é um sintetizador? O O que você pode explicar sintetizador, para a gente? ele, hoje em dia, né, eu consideraria que é um instrumento musical e ele pode ser físico, né, como esse, ou em software. E, na verdade, a maior parte das produções assim mais profissionais, comerciais, é em software. Né? Mas a origem do software foi o hardware, né, que começou lá no sintetizador modular, o primeiro sintetizador, que é aquele com os cabos, que tem os buraquinhos lá. Aquilo ali é a origem, né? Foi aonde as pessoas começaram a mexer com sons que não eram acústicos, vamos dizer. Começaram a mexer com sons usando sinais elétricos. E aquilo ali foi evoluindo, né? Depois surgiu o Moog, e o Moog foi evoluindo também, daí outras marcas. Teve lá sempre a escola de síntese modular, inclusive tem até hoje aí os Doepfer e os Buchla. E enfim, são instrumentos que fazem sons. E dois grandes segmentos, essa é a minha visão. Mas dentro do hardware aí e dentro do computador também aí tem várias divisões, né? Tem sintetizadores de drum, tem sintetizadores
de bass, de lead, tem Sim. até instrumentos acústicos sintetizados, que você pode pegar um sintetizador de piano, por exemplo, que ele é feito em physical modeling, né? Modelagem física. Enfim, tem uma porrada de coisa aí. Agora, o sintetizador original, né, ele é a partir de impulsos elétricos, né? Mas dentro dessa parte existem alguns tipos, né? É o aditivo, o subtrativo, Ah, os tipos de o, síntese, né? isso, o tipo de síntese, exatamente. O Schulekaiser, qual é o tipo de síntese dele? Ele é misturado. Ele mistura síntese aditiva com o granular, um pouco. E Entendi. tem um modulador também, então não é a síntese aditiva clássica, mas a ideia é a seguinte, que é o espectro, né? E você, na síntese mais comum, que é a subtrativa, você cria, por exemplo, com os osciladores, por exemplo, um oscilador A e o oscilador B, aí você vai misturar esses dois osciladores e vai criar um som super pesado. Vai ter no espectro, quando você olha, vai ter sons de baixa frequência e altas frequências. E daí, no sintetizador, você vai limpando esse sinal, né? Por isso que no sintetizador tem um filtro, que é para você tirar as altas frequências, Uhum. e tem outros mecanismos, né? Às vezes tem efeitos. Esse aqui eu tenho dois osciladores, tem o filtro, tem os efeitos na saída de reverb, delay e feedback. Tem um arpejador integrado também, mas o arpejador enfim, antes do oscilador, né? É só para dar um input das Uhum. notas. E é isso, né? Mas aí tem sínteses mais complexas, né? Tem a síntese aditiva, ela é o oposto da subtrativa no que se refere a que aos poucos o sinal vai ficando cada vez mais pesado. Então você começa com sinais bem simples, você não chega criando já de cara um som super pesado, você vai aos poucos adicionando elementos. E as outras sínteses, por exemplo, granular ou síntese wavetable, são bastante usadas hoje em dia. A wavetable ela tem sinais pré-salvos, pode ser sinais reais do mundo real, por exemplo, um sinal de voz, e você usa isso como um oscilador. Então você não usa sinais matemáticos, tipo senoides, cossenoides, é, onda quadrada ou dente de serra, mas você usa sinais que foram pré-gravados como osciladores. Você pode usar, por exemplo, um oscilador baseado em senoide e o outro um som gravado. E nessa wavetable, geralmente é um sinal em 2D com XY, você pode selecionar a parte que você quer da wavetable para síntese. Aí tem síntese granular. Síntese granular você pega o sinal, dividir ele em várias partes, como se fossem pequenos buffers, e adiciona um elemento aleatório que fica pulando uma parte do sinal, em vez de ser na sequência, ele fica trocando a sequência, e você fica brincando com isso, né, com os grãos. E Perfeito. tem outros tipos de síntese também, mas os principais são esses. E como você sente assim a relação da parte da criatividade musical e todos esses recursos tecnológicos, né? Porque eu entendo um pouco assim da parte técnica, né? Da diferenciação desses tipos de processo, mas eu acho que na hora de fazer música a gente está ali interagindo, né? Ou até na hora de construir o seu instrumento, tipo, gostei um pouco dessa matemática, mas gostou porque você está curtindo esse timbre, e isso te dá uma ideia musical, isso dá uma ideia de alguma canção que você ou uma base que você vai fazer, assim, como você vê assim essa mudança entre o Schleck engenheiro e o Schleck artista, assim, essa interação, assim. Olha, eu produzo música, geralmente a minha inspiração é quando eu escuto timbragens diferentes. Eu escuto algum som assim, como eu estou acostumado a sempre ficar ouvindo sons de vários equipamentos e softwares, eu acho, mas vários músicos são assim, né? Mas eu acho que eu consigo reconhecer quando um som é uma timbragem meio nova, meio diferente, assim.
Aí eu falo, ó, esse som é interessante, eu quero brincar com ele, eu quero explorar ele um pouco. E isso pode vir de qualquer lugar. Às vezes eu tenho uma pasta no meu computador que eu tenho tudo de som, desde que eu comecei a mexer com música, é uma pasta gigante, tem, sei lá, 1 terabyte. Às vezes eu entro nessa pasta, fico fuçando lá, acho umas coisas nada a ver, assim, e acho que aplico aí alguns métodos de síntese em cima, sei lá, e se o resultado for satisfatório, eu quero usar de alguma maneira. Geralmente eu tento usar produzindo uma track. E... Mas é isso, geralmente são muitas opções, só que a maior parte das opções, 98%, vai sempre ser parecido com alguma coisa que já existe, né? Sei lá, a timbragem do som que você já ouviu. É difícil você vir com um som realmente, uma timbragem diferente. E isso que me atrai. Eu gosto muito quando eu consigo encontrar esse tipo de som, assim. E isso eu geralmente encontro quando eu fico fuçando, fico muito tempo mexendo com alguma coisa. E daí, quando eu acho esse som, eu fico trabalhando em cima dele, assim. Esse é o meu, vamos dizer, a minha motivação para produzir música e tal. E o tipo de som que eu produzo também não é muito, vamos dizer, melódico, né? Então, eu vou trabalhar com vários elementos. Geralmente, eu trabalho com poucos elementos. E, na verdade, a minha música tem, sei lá, 3, 4 elementos assim da percussão, aí 2, 3 synths e não mais que isso, assim, são poucas coisas, mas trabalhando bastante na timbragem. E outros tipos de música aí a galera faz bem mais complexo, né? Trabalha bastante com pad, com lead, com bass, com violino, as composições mais comerciais de eletrônico, né? Na minha Em opinião. média, em média, quantos canais tem uma track sua, assim? Não, tem Né? vários, Sei que tem vários. Eu coloco entre 20 e 30, mas são pequenos elementos, né? Geralmente a percussão já dá quase 15 canais. E eu coloco bastante, porque no começo eu fazia sempre pouco, mas aí conforme meu conhecimento musical foi elaborando, acaba fazendo canais. Mas assim, o principal mesmo, o grosso, são poucos canais, que é certo. o dominante do som, assim. Eu acho que E você, eu acho que você já meio que respondeu isso, mas dando uma dica assim para produtores iniciantes, né? Como que você começou a produzir as suas próprias músicas? Eu vi você falando alguma coisa sobre produzir baseado em cima de referência. Você acha que é válido pegar e escolher uma música que você gosta e falar, eu quero fazer alguma coisa nessa vibe e desenrolar a partir daí? acho, Ou você acha acho, que acho válido, acho tudo válido. Acho válido você pegar uma música que você gostou e tentar produzir uma na mesma linha, não copiar, mas tentar tirar, você vai aprender muita coisa. Acho válido fazer jam session pra caramba, só improvisar, às vezes surge alguma coisa. E tentar novos estilos também, né? Por exemplo, essa semana eu lancei uma música aí que eu tava... o nome da música é Rocinha Acid. E eu estava trabalhando com a ah, percussão do funk carioca, na verdade, que é baseado no Miami Bass. E é isso. Daí eu fiz uma música com um synth em cima, mas usando a percussão do baile funk. Aqui em Berlim está rolando agora uma cena bem grande, não bem grande, mas na cena underground, muito som de ghetto house, que é G-house, que é um pouco isso aí. Percussão do hip hop, só que em cima de música, em cima é produzido música eletrônica, né? E é isso, na verdade, novas vertentes de música, elas vão surgindo misturando coisas que já existem, né? Às vezes você pega a como- percussão de hip hop e faz psytrance em cima. Por que não? Às vezes cola e fica bom. Ou aumenta muito o BPM. Eu lembro do Bruno, o Bruno gostava de fazer slow burn, que é tocar música eletrônica, sei lá, rápida, mas bem devagar, 80 BPM. Por que não também? é o Vaporwave, né? Nessa vibe, né? É, Eu acho que também antes É, de ter um nome, eu acho que esse desejo de experimentar, né, esse desejo
de estar coletivamente e experimentar uma sensação, né? Eu acho que a música tem muito disso, né? De a gente estar compartilhando um momento comum com pessoas. E aí, se você tem um grupo de amigos e tem alguma ferramenta e experimentar ali, como é que seria fazer uma coisa super lenta, super rápida? Eu acho que isso nos ensina também, né, sobre o que que é sobre o que que é música, né? O que que é esse encontro, o que que é navegar por uma experiência de forma coletiva, né? É. E agora, nesse momento, eu sempre fiz tudo muito dentro da caixa, né? Digo assim, usando sintetizador, ou usando o computador, ou às vezes usando alguns samples, assim. Mas hoje eu estou adicionando cada vez mais elementos acústicos. Tá? Então eu pego uma guitarra, ou vocalista mesmo, convido uns vocalistas. Semana retrasada eu chamei uma cellista de New Orleans, americana de New Orleans, que toca numa banda, que tocou no KFC e tal. Ela vem aqui em casa. Aí eu abri uma track minha aqui e a gente mandou brasa. Ela gravou o cello em cima da música e explorando mais com elementos, vamos dizer, acústicos, assim, gravação, esse tipo de coisa, em cima do método que eu produzia antes. E acho que nisso abre infinitas possibilidades, porque você pode trabalhar com instrumentos que não foram trabalhados muito ainda. Por exemplo, você pode pegar aí no Brasil um berimbau, que, sei lá, as pessoas já colocam em vários tipos de música, mas você pode adicionar ele em outros tipos de música que nem foram explorados ainda. Trabalhar em cima dos instrumentos musicais brasileiros. Tem vários instrumentos que não são tão explorados e acho isso que abre um leque de possibilidades gigante para criar música de poder, assim, música com muito significado. Não, boto super fé. Eu acho que é muito interessante também essa conversa sobre uma criação que é mais técnica, que pensa assim na alta tecnologia, né? Mas também relacionando com essas tecnologias ancestrais, né? Porque se você pensar o berimbau, para chegar ao berimbau, teve 5, 10 mil anos de pessoas trocando corda e vivendo gerações e criando um ritual ali, no caso do berimbau, a capoeira, mas a gente poderia ter outros instrumentos brasileiros também, do coco, do jongo, e relacionar com essas culturas tradicionais, né? Que elas têm também uma história, um poder simbólico dessa evolução que foi através do tempo da evolução humana, né? E Com interagir certeza. isso com tecnologia, eu acho que tem tudo a ver, é uma pergunta do nosso tempo, né? De como é que as culturas convivem e trocam e conversam, né? Eu acho genial essa sua iniciativa aí de estar gravando mais gente. Eu sou super incentivador e a favor de trocas humanas também, né? Para o processo não ficar tão dentro da cabeça de um só, mas dele existir no mundo através do encontro também, né? Pô, Com muito certeza. bacana ouvir aí todas essas reflexões E outra coisa que eu acho interessante dizer é que no começo, quando eu não tinha muita experiência, eu achava que eu era um pouco perfeccionista, então eu queria fazer tudo da maneira mais correta possível. Por exemplo, se eu fosse gravar, eu queria gravar da maneira correta. Se eu fosse produzir uma timbragem, eu queria que tivesse perfeito. E isso acabava me limitando no que se referia a terminar a música. Às vezes é mais importante você terminar com várias imperfeições, a música é composta de imperfeições, do que você trabalhar demais, o overproduction, né? Uhum. Então, teve várias músicas já que eu fiz que, sei lá, eu gravei com um microfone aqui de 10 euros e ficaram infinitamente melhores do que músicas que eu tinha um microfone de 1.000 euros. Então, o equipamento, ele é uma ferramenta só, mas o que vale, na verdade, é você atingir o que você quer, né? Se você quer produzir uma música para fazer releases, você terminar as músicas. Se você quer, sei lá, fazer live performance, o live performance acontecer e não ficar
travado com a tecnologia, né? Que é aonde que a maior parte dos produtores fica, na minha opinião. As pessoas ficam confusas e perplexas e aí não sabem como proceder, não sabem como dar uso à sua criatividade em meio a tantos equipamentos e tantas tecnologias. Então, se a pessoa tem um talento, se a pessoa sabe cantar, ela tem que usar a voz dela. Se a pessoa toca violão, ela tem que tocar violão. Se tem um amigo que toca tambor, tem que chamar ele para colocar ele na música. Bota E não super, ficar... bota super, até porque a perfeição é subjetiva, né? A perfeição vai ser o que é a vida, né? O que a gente acreditar que tá bom, né? E muitas Exatamente. vezes o que tá é muito mais mágico do que aquele lugar que a gente está imaginando que ele pode não existir de fato, né? Então, também Exatamente. aceitar os processos e falar, pô, isso ficou bom, sabe? E aceitar que aquilo é bom, eu acho que é um grande passo realmente para. Com certeza. E No eu próprio sempre City, falo desculpa, pode falar. essa coisa, desculpa. Não, só para pontuar o que você está falando, eu sempre falo, né, que o equipamento é o que menos importa, né? O que importa é o que você tira, como você tira o som dele. Não adianta, você pode ter uma caixa dessas de 3 em 1 da CCE em casa, se você conhece a música e consegue ter controle sobre o resultado, né, da tua produção, o equipamento é o que menos importa. Entendeu? A maior ferramenta está entre a tela do computador e a cadeira. Com certeza. O próprio Synth aqui, quando eu estava fazendo o Synth, né, conforme ele ia evoluindo, várias pessoas que eram produtores ficavam, vamos dizer, achando, não, mas por que fazer? Já existe. E achando, o som não é tão complexo. E eu precisei de muita perseverança para chegar no momento que aí as pessoas falavam realmente, não, realmente agora faz sentido. E no começo não fazia muito sentido. No começo seria muito mais fácil eu ter comprado já um pronto, um Moog, um Dave Smith, e eu já teria uma timbragem boa pra caramba, né? Então, a galera ouvia o synth no começo e falava, nossa, esse som aí não tá muito bom. Mas aí eu fui melhorando, e eu cheguei a várias timbragens que são meio que únicas aqui, você não vai achar em outros equipamentos. E eu sou super orgulhoso disso. E acho válido isso quando for produzir também, vários aspectos do processo criativo, né? Não se perder com o que você quer fazer, que é a coisa mais fácil de acontecer, você se perder, você esquecer o que você quer. Tinha uma época, como eu Verdade. sou DJ também, tinha uma época que eu não sabia se eu queria tocar direito aqui nas turntable, ou se eu queria produzir para terminar, ou se eu queria fazer jam session, ou se eu queria fazer o synth. Então tem que entender que são coisas diferentes e que, por exemplo, uma jam session pode se transformar numa música, mas vai requerer que vai ser necessário que você sente no computador e produza a música, né? Se for feito no computador. Às vezes você pode fazer Claro. uma música em jam session, gravar ela certinho, do começo ao fim. Várias pessoas fazem isso aqui em Berlim, fazem músicas com modular gravada do começo ao final, sem edit depois, direto da mesa analógica, porque eles têm essa onda da mesa analógica. Tem, enfim, infinitas possibilidades, é só não se perder, né? Essa é a maior frustração. Eu comecei a produzir de verdade, mesmo quando eu vi que a minha pasta no computador de sons não finalizados, ela estava, sei lá, 500 músicas. Aí eu falei, cara, eu tem que terminar essas paradas aí. Tem umas coisas muito boas aí que não dá para deixar parado. E foi nesse momento que eu entendi que, na verdade, é importante você não perder o seu foco, né? E essas coisas de música também, eu acho que elas vão se maturando. Não é você começa uma música e termina ela daqui a um mês. Eu faço algumas músicas, às vezes, bem rápido, assim, até em 2, 3 horas, mas eu deixo ela salva. Eu ouço ela, sei lá, amanhã, depois de amanhã, depois eu dou um tempo, escuto daqui a 6 meses. Aí essa música que eu fiz há 6 meses atrás, eu gostei dela há 6 meses atrás, eu gosto dela hoje. Talvez essa música seja boa a ponto de fazer um release, né? Então você é bom, sempre você, como produtor musical, você guardar tudo que
para reutilizar no futuro. Acho que a gente vai ter que Sim, acho que ou está dar uma chegando aqui no nosso pausa tempo. e Acho que era o horário que o Schleck também tinha disponibilizado para falar com a gente. Schleck, você sem, consegue sem falar mais um pouquinho palavras com a gente? para agradecer todo esse compartilhamento de experiência. Pô, muita saudade, muito feliz de você estar aí, super na missão, produzindo, tocando, estudando, todas essas camadas e vivenciando. Pô, foi demais aí, muito assunto e bom. E se quiser fecharem aí alguma coisa, cada um, eu estou muito feliz aí com o resultado Pô, desse bate-papo. eu tô mega feliz, queria falar mais coisas. Por mim, eu ficava mais outra session dessa daí e montava. Pô, Marcelo, muito grato, né, por compartilhar aí com a gente e com a galera que está assistindo todo esse conhecimento, né? Sucesso aí para você no synth, tocou na carreira musical também. Você sabe que eu já boto algumas tracks, né, nos meus sets suas, então eu sou seu fã. Obrigado vocês pelo convite. Eu acho muito legal poder dar ideias para pessoas que estão iniciando o mundo da produção musical, para que elas consigam evoluir mais rapidamente e conseguir usar o talento que elas têm, né? Eu acho muito Sim, que todas as pessoas têm talentos e todas as pessoas têm talentos. A única coisa que acontece é que às vezes esses talentos não são descobertos ou não são usados. E quando a pessoa tem a oportunidade de ter um curso desse, talvez ela consiga atingir aquilo mais rapidamente. Obrigado aí pelo convite. Um ótimo dia para vocês em Nova Freiburg. Valeu, Schleck. Um grande abraço. vai, Tamo um abraço, junto. até mais.